Bom dia! Bom dia! Nossa, só o pessoal daqui falou, hein? Vamos começar de novo, vai. Bom dia! Bom dia! Oh, agora melhorou. Daqui a pouco a vacina desce, tá, gente? Vocês têm alguma pergunta? Porque eu nunca sei o que eu vou falar. Aí a coisa vai vindo e vem, simplesmente. Todo mundo bem? Que bom, né? Assim na marca vocês vão ficar melhor ainda. Porque lembrando que a gente vem na casa do doutor, recebe um monte de informações, já tratamentos, e a gente tem que fazer a nossa parte. Todo mundo sabe que a gente tem que fazer a nossa parte? Quando a gente tem as orações, quando a gente tem as indicações de que o doutor fala. E é muito importante a gente fazer por quê? Para nós ficarmos melhor. Para nós nos sentirmos mais felizes. Porque vocês podem reparar, quando você está feliz com você, não é com os outros não, tá? As coisas começam a acontecer. As coisas começam a desenrolar. Por que isso? Porque eu estou focada no que é mais importante. Para quem? Para minha vida. Só que a gente faz ao contrário. A gente se importa mais com o outro, com as outras situações, do que com a gente em primeiro lugar. Ah, mas se eu cuidar de mim, se eu pensar em mim em primeiro lugar, eu estou sendo egoísta. Olha, você pode estar até sendo egoísta, mas você primeiro tem que ficar bem para poder ajudar os outros. Então é um egoísmo que é muito bom. E mesmo quando você vai fazer alguma coisa referente ao trabalho, que é para a comunidade, para as pessoas, para melhorar, também é válido. Ontem aconteceu uma situação de um amigo que ele inventou um serviço, um trabalho, e aí ele estava meio assim, aí ele veio falar comigo. Me chamou, olha, eu pensei nisso, mas eu acho que não é ético. Aí ele me contou toda a situação e tal, e aí eu fui no pêndulo também. Eu falei assim, olha, depende do que você chama de ética. Se você vai fazer isso para o bem das pessoas, é a intenção que conta. Não tem problema ético aí. Se você vai fazer para o bem do todo, não tem problema ético. Você está ajudando pessoas, e quanto mais pessoas você ajudar, melhor é para as pessoas, para você, porque você colocou essa intenção, Então, quando a gente for fazer alguma coisa, aí ele ficou tranquilo. Mas foi engraçado, porque cada pessoa vê as situações de uma maneira. Você tem que começar a ver se é pro bem. Porque lógico, tem coisas que você vai fazer que você só visa só você lucro e não vai ajudar ninguém, só vai ajudar você. Aí pode virar uma coisa ética, pode ter uma situação que não é muito favorável e você vai levar as consequências. Mas se você vai fazer uma coisa que é para a comunidade, é para as pessoas vão se beneficiar disso, você vai ajudar as pessoas, onde está o que não é? Então você tem que ver bem qual é a finalidade daquela ideia que você tem. É só para ganho próprio? Só para ganho próprio está errado, porque a intenção que você coloca naquilo, mas a intenção tem que ser do começo até o fim, e não depois que você colocou a ideia em prática, você fala assim, nossa, isso realmente dá dinheiro? E focar só no material. Você tem que lembrar que você está ajudando outras pessoas. Então, gente, isso é muito importante. Quando eu ajudo, quando eu faço para as pessoas, estou fazendo um bem, eu estou fazendo um bem para mim também. Porque quando vem a ideia, vem de algum lugar. Simplesmente as ideias às vezes elas brotam. Porque é alguma conexão. Aí você só tem que ver qual é a intenção que tem essa ideia. E aí é aquela coisa do bem e do mal, né? Que é sempre a briga do bem e do mal. Então, se você está na luz, o que vai vir é para você fazer na luz. Quando você está no meio termo, não sabe que lado você vai, como aconteceu nesse caso, aí ele veio perguntar para mim, porque ele sabe que eu não faria nada que fosse contrário às coisas que eu acredito, eu penso. Então, é tudo a intenção que a gente coloca naquilo que a gente vai fazer. Por isso que a gente tem que estar feliz.
com o que nós fazemos, que a gente faz. Porque quando você está feliz, e isso eu senti na pele, tá, gente? Você não sente dores no corpo, porque tudo que a gente tem é emocional e que passa para o físico. Aí você sente de verdade em alguma parte do seu corpo. Porque eu faço alongamentos antes de casa, né, de manhã, faço várias coisas, aí eu, de segunda e sexta tem academia no prédio, eu desço, academia só pra mim, vou fazer esteira, ninguém usa, né, então, vou fazer tem uma cadeira lá que você faz assim, né, então, conforme você vai fazendo as coisas pra você, eu comecei a perceber que todo esse processo de eu estar indo na academia, mesmo 2 dias na semana, de andar no domingo, quando não chove, né, na rua, aí eu comecei a perceber as modificações, e aí você começa a olhar pra você, quando você faz coisas pra você, você começa a perceber coisas em você. Aí eu deixei 15 quilos, eu nem tinha percebido. São as pessoas aqui da casa que falam, nossa, você emagreceu. Eu não estava olhando pra mim. Aí eu comecei a reparar ontem e falei, nossa, olha, tá começando a fazer musculatura na perna, porque eu preciso ter a musculatura. Para você poder levantar melhor, andar, tudo, né, que a gente faz, né? Então você começa, aí eu comecei a ficar muito feliz comigo. Aí o que eu fiz ontem? Eu tinha uma calça, aquelas grudadas de fazer exercício, é leg, né, que é o nome? Aquelas que tem para pôr o pé embaixo do pé, né? De malha, azul turquesa, para vocês verem que era uma coisa lá antiga. Eu abri a gaveta, eu falei assim, tomei meu banho e tal, falei assim, deixa eu ver como é que tá isso aqui. Aí eu peguei a calça, coloquei, eu falei assim, não acredito, porque você só acredita vendo. Aí eu fui pro espelho, eu falei assim, nossa, perdi meu poder, porque bunda significa poder, tá? E aí eu virei e falei assim, nossa, eu perdi um pouco meu poder, mas vamos com os exercícios recuperar. Olha, gente, eu gostei do que eu vi. Então, quando você gosta, aí eu fiquei super feliz. Aí eu fiquei com aquela roupa, porque aí eu pus essa leg e pus um top. E aí eu peguei um dos lenços que eu costumo colocar por cima, coloquei por cima, tudo cor contrastante. O top preto, a calça azul turquesa e o lenço de cima vinho. Então ficou bem... Era só pra mim? Era só pra mim. Mas eu fiquei super feliz comigo. E aí você começa a reparar que o quê? Que você não tem dores no corpo. Por quê? Porque quando você solta essa felicidade, solta a endorfina. Então você equilibra todo o teu corpo. Então, gente, não adianta ficar estressado, ficar preocupado, ficar, ai meu Deus, e agora? Porque as coisas vêm no momento certo, na hora certa, quando você estiver pronta ou quando você tiver condições de lidar com aquilo. O que adianta você receber, vamos dizer, um relacionamento. O que adianta você, eu quero assim, chega, aparece uma pessoa e que não vale muito a pena. Então você tem que valer a pena para que o outro valha a pena. Por isso que a gente tem que se trabalhar, se cuidar, fazer primeiro pra gente, para depois acontecer. Então não ter, ter os seus desejos, escrever as suas metas, para você poder materializar. Sejam as metas que forem. Leiam todo dia, porque o nosso cérebro ele é meio burrinho, ele não aceita algumas coisas. Por exemplo, a nível de exercício físico, eu ouvi acho que foi o Pedro Calabres falando, que o nosso corpo, ele aceita vários exercícios e você cada vez mais forçar ele. Quem não deixa a gente fazer isso é o nosso cérebro, porque ele fala assim, não, você não consegue,
Não, você não consegue. Então, se você vai colocando mais peso, o cérebro fala, não, não consegue. Aí o corpo obedece, ele não faz o que tem que fazer. E eu tô testando isso, viu? Porque aí eu sentei ontem na cadeira lá, que você vê os pesos que você coloca, e já tinha um colocado lá. Eu falei, nossa, é muito mais do que eu faço. Vamos tentar. Aí eu sentei, o de braço eu puxei bem. Aí eu falei assim, agora vamos ver as pernas. Com dificuldade, mas eu falei, não, o cérebro não manda. Quem manda sou eu. E aí eu consegui, fiz. Só no de braço assim, não, de braço assim consegui, só o de braço para levantar assim, aí eu tive que diminuir pelo menos um. Eu falei assim, tá, tudo no seu tempo. Quando você determina, quando você fala, não, isso eu vou fazer, você consegue fazer. Porque o nosso cérebro, ele limita muitas coisas. E quando vem as ideias, é só a gente ver se é viável ou não, se está dentro do que eu posso fazer, não só para ludibriar as pessoas, e sim para trazer um bem maior para todo mundo. É fácil viver, é fácil resolver. A dificuldade quem coloca é o nosso cérebro, porque ele não conhece um monte de coisa ainda. Nós não conhecemos e ele não sabe lidar e ele detesta a mudança. Pode perceber, quando você quer fazer alguma coisa, eu estou nos impasses lá em casa, porque eu sou consultora de Feng Shui, eu tenho que mexer na minha casa e às vezes eu me boicoto. É aquela coisa assim, é o procrastinar, né? E eu me boicoto. Para os outros eu faço rapidinho, a consultoria está feita, beleza, tudo realizado. E pra gente, por isso que as pessoas contratam o consultor, porque elas não conseguem fazer sozinhas. E aí é o que acontece. Então eu vou mexendo em cada parte da minha casa, eu vou mexendo devagar. Mas tem hora que fica assim, ai meu Deus, estou cansado de fazer isso. Quem é falando? Quem é que está falando? Eu ou o meu cérebro que quer me boicotar? Ah, não vale a pena. Não, vale a pena sim, porque sai o velho para o novo entrar. Como é que vai entrar o novo se tiver cheio de coisas que você não usa, que você não tem mais serventia? Tudo é assim na nossa vida. Relacionamentos também. Não é mais aquela pessoa, vai vir uma outra. O que não dá pra gente ficar em alguns relacionamentos abusivos. Aí não tem sentido, porque você está fazendo o quê? Você está se maltratando. E cada vez mais, a gente tem que se valorizar. Naquilo que você faz, você tem que falar, não, eu sou boa naquilo que eu faço. Quando eu falo para vocês, eu faço atendimentos, direcionamento das cartas, eu oriento as pessoas, ajudo elas a resolverem. Eu sou boa no que eu faço, porque eu faço isso há 20 anos. Então eu adquiri uma experiência, um acreditar, um sentir naquilo que eu faço. E é o que eu vou passar para as pessoas. A única coisa que a gente não pode é que quando a gente falar isso, que a gente é bom no que faz, é alimentar muito o ego. Então minha irmã outro dia falou assim, qualquer elogio que você for fazer para alguma pessoa, naquilo que ela é boa, naquilo que ela faz, você já avisa e fala assim. Aí você tem que virar e falar assim, se você vai falar para a pessoa, nossa, você é um ótimo profissional, mas ó, amarra teu ego no pé, tá? Porque você pode ser bom, mas você não precisa. Você sabe aquela coisa que você vê na pessoa? Nariz empinado, aquela coisa assim. Eu sou bom. Aí eu falei esses dias com uma pessoa, eu virei e falei, olha, nossa, você é ótimo profissional. E eu falei assim, só que ó, amarra o ego no pé. A resposta da pessoa foi assim, não, pode deixar, pode deixar. Amarrou o ego no pé? Aí eu falei assim, então já entendi. Eu tenho todos os elogios por um período que eu fizer, eu tenho que lembrar de ele amarrar o ego no pé. E eu já falei mais umas 2 vezes algum elogio,
Porque o cara é bom no que ele faz na parte de TI, marketing, um monte de coisa. Ele montou uma parte de um site em 4 horas. Eu falei, nossa, pra mim, nossa, 4 horas é pouco. É uma coisa assim, nossa, né? Pra ele pode ser nada. Mas ele calculou. Ah, tal coisa, o site já está pronto, eu só vou implementar, tal. É 4 horas de trabalho. Interessante. Aí eu fiquei contando o tempo, gente, porque eu sabia que ele ia pôr no ar. Tanto é que eu mandei uma mensagem, eu falei assim, olha, eu não vou te atrapalhar, né, porque você está trabalhando, mas eu queria te contar isso. Mandei o áudio, né, porque ele mora longe. 4 horas, ele me mandou o link. Ele falou assim, já está no ar. Eu falei, nossa. E aí, para mim, minha surpresa maior é assim. E eu sei que os librianos, quando eles se propõem a fazer, homens e mulheres são diferentes, tá? Nesse signo. Quando se propõe a fazer alguma coisa, faz. Mas tem que ter foco. Aí eu falei assim, nossa. Aí eu entrei no link e tava lá. Ele realmente colocou. Aí eu escrevi assim, vou testar. Aí eu entrei para ver o que tinha, porque ele já tinha me contado o que ele ia fazer. Ele só não sabia como. Ele sabia como fazer, mas ele não sabia como executar. Porque toda aquela linguagem, né? Quem é TI sabe, toda aquela linguagem de letras, símbolos, que você sai aquela imagem bonita, né, no final. Eu sabia tudo que ele ia fazer. Porque eu fui como se fosse uma consultora. Eu estou sendo uma consultora. Então ele pede opinião, que a gente tem algumas parcerias, ele pede opinião, principalmente nesse lado espiritual. E é muito interessante. Eu falei assim, aí quando eu fui ver, nossa, não é que está exatamente o que ele falou que ia fazer, ele fez? Ele fez em 4 horas. Então, quando a gente se propõe fazer alguma coisa, acreditem que nós temos capacidade de fazer. Pode demorar mais ou pode demorar menos, mas a gente consegue. Ele fez o site, esse site ele fez em quanto? Não deu um mês fazendo esse site, e aí ele completou só mais algumas coisas, porque deram ideia, tal, numa mentoria, e ele falou assim, será que pode ser nesse site? Aí ele pediu a opinião de mais pessoas, a única que deu opinião fui eu, mas tudo bem, né? Aí eu escrevi lá, eu acho que é viável, porque todos nós, terapeutas e tarólogos, somos terapeutas, só que cada um utilizando instrumentos, ferramentas diferentes, mas que no final é o mesmo resultado. Eu acho que eu estava inspirada quando escrevi isso, viu? Vem as inspirações, é uma beleza. E aí, na sequência, ele me chamou e, estou pensando em fazer isso. Eu falei assim, beleza. Vai lá e faz. Vou levar umas 4 horas. Tá. Aí eu fiquei, São Tomé, né? Ver para crer. E realmente ele fez em 4 horas. Então, não duvidem quando a gente se propõe a fazer algumas coisas, não duvide da sua capacidade. Só não deixa o ego, segura o ego no pé, amarra o ego no pé, tá? Só isso. Pra quê? Porque tem pessoas que não vão saber lidar com isso em você. Mas é problema delas, né? Também tem isso. Se ela não sabe lidar com alguma coisa, o problema está nela. Porque ela não se valoriza e não faz uma série de coisas. Eu espero que vocês tenham um bom tratamento. O que eu faço? Eu ajudo vocês a decidirem o que vocês querem na vida de vocês. E as possibilidades daquilo que você quer fazer. Porque eu falo assim, os oráculos, eles adivinham? Depende. Se você mudar aquilo que você quer fazer, toda aquela leitura que foi lá atrás, mudou. Depende daquilo que você foca. Então, eu vou ajudar você a traçar os seus caminhos. O que você quer, como você quer fazer.
Se tá bom, se não tá bom, se limpou, se não limpou. Várias questões. Dá para ser vista no baralho do tarô, baralho cigano, tá?